Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria e felicidade que nós damos início à atividade de hoje. E, nesse sentido, vamos fazer a nossa abertura. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar os destinos desta loja, guiando com a sua sabedoria, protegendo com sua força e fortificando com seu amor. Está aberta a sessão, que ela transcorra num clima de paz, harmonia e sempre presente o objetivo principal da Sociedade Teosófica, a criação de um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, que agora a gente trabalha como etnia, sexo, e outras questões. Na verdade, é simples e rápido, sem preconceito. Ok? Então, bom dia. Passo para a Ana Cristina. Então, a coordenadora passa a assinar aqui. São duas mulheres à frente. Isso é muito importante, né, nesse momento, né? E é com muita alegria que a gente, como mulheres, estamos aprendendo, né, a importância do papel e não queremos dominar os homens, porque só funciona quando homens e mulheres trabalham juntos para a evolução da humanidade. Obrigada, minha querida. A minha bolsa está aqui. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, realizando esse trabalho no Encontro da Primavera, em continuação, né? Ontem tivemos a abertura com a presença do Otávio Marquezine, uma excelente abertura feita ontem por ele, né? E hoje vamos dar continuidade com os painelistas. A primeira, então, a apresentar o painel é a Ana Cristina Moura, e eu discorrerei, claro, sobre a temática da Voz do Silêncio, um livro vivo. O título do meu trabalho, que vai ser apresentado agora, é Ciclos da Vida, a descoberta do sentido de viver. Como foi anunciado, então, né, o meu tema de hoje, nós podemos perguntar: qual é o sentido de viver? Já que no título, A Voz do Silêncio, um livro vivo, ele também nos possibilita a reflexão sobre as etapas da vida. Como vocês podem observar nesse livro, A Voz do Silêncio, Helena Petrovna Blavatsky, ela nos traz uma trajetória da peregrinação do aspirante à mônada, que vai passar por vários portais para alcançar, então, a realização suprema. Essa realização ela não acontece da noite para o dia. É preciso que sejam transcorridos eras e mais eras para que nós possamos, então, realizar essa meta. Então, dependendo da fase da vida que nós estivermos, a resposta à pergunta qual o sentido do viver, ela vai ser diferente. Porque, é claro, essa resposta está relacionada com aquilo que nós consideramos mais importante. E isso pode mudar dependendo da fase que nós estivermos vivendo. Tanto porque nós mudamos a nossa própria percepção do mundo e também porque as fases da vida acabam por nos influenciar, as fases que nós estamos vivendo. Então, basicamente, né, o ciclo da vida apresenta 3 etapas: nascimento, desenvolvimento e morte. Dentro desses 2 marcos, que é o nascimento e a morte, acontece, então, a nossa vida. Todos os seres, sejam eles grandes, médios ou pequenos, estão sujeitos a essa lei do ciclo, estão sujeitos a esse ciclo da vida. Então,
não importa se sejam um planeta, um cosmos ou um átomo, todos vão passar por essas etapas da vida. Por isso, essa lei cíclica, ela é um movimento perpétuo. Assim, Helena Blavatsky, ela nos fala das rodas dentro de rodas. Que isso quer dizer? Que são ciclos dentro de ciclos. O tempo inteiro acontecendo. A cada inspiração, os nossos pulmões estão se enchendo de ares. E a cada expiração, nós devolvemos esses ares que fizeram parte do nosso corpo, da nossa constituição. Então, a todo um instante, nós estamos nesse processo de mudança, de construção e reconstrução dos nossos corpos. E assim, nesse fluxo, os nossos olhos retornam para a natureza, onde serão restaurados. Esse processo de construção e desconstrução, de ser e não ser, de alternância, fugidia. Dessa forma, se nós nos banharmos nas águas de um riacho, nem o riacho, 2 vezes se nós nos banharmos, nem o riacho será o mesmo e nem nós seremos os mesmos, porque as nossas células estão também em processo de mudança, de renovação e tudo mais. Então, ao observar os ciclos da natureza, descobrimos uma constância na mudança, como diz Heráclito, um filósofo. Podemos saber previamente que no próximo ano nós teremos novamente a primavera, com toda a sua exuberância da estação, a sua florescência. Mas não é possível afirmar com certeza que serão os mesmos elementos a compor a próxima primavera, porque tudo está mudando e realmente não serão. Tudo está em movimento. Da mesma forma que observamos a periodicidade das estações, que são nessa sequência, né? De primavera, verão, outono e inverno. Também podemos levar essa sucessão para nossas próprias vidas. Assim, nós também temos a nossa primavera, o nosso verão, outono e inverno da vida, como um ciclo que se inicia e se fecha, formando então uma espiral. Essas espirais que vão cada vez mais de forma ascendente, num processo de evolução da nossa consciência. Porque, na verdade, o que evolui é a consciência. Todos os seres estão num processo de transformação, mas o que nos vai levar à realização da meta é esse processo da consciência, essa evolução da consciência. Na vida do ser humano, então, essas fases, elas são compostas pela infância, pela adolescência, pela vida adulta e pela velhice. Essas fases, elas podem se alongar ou se encurtar também. Isso depende muito da cultura e também de outros fatores da sociedade, né? Então, a gente observa que, hoje em dia, a juventude ela tem se estendido um pouco mais e também a idade madura, né? E assim também os anos mais avançados, sendo que a velhice ela acaba sendo a idade que será mais longa do ser humano. As pessoas estão vivendo mais. E esse viver mais também requer que essas reflexões sejam feitas, porque nós precisamos ter um propósito de vida. É o propósito de vida que nos faz sentir realizados, sentir que a vida tem um sentido. Qual é o sentido de viver? Então, dependendo do que nós começamos a plantar lá nos nossos primeiros anos de juventude, de vida adulta, essas sementes vão florescer no seu tempo e vão ali nos dar a sensação de realização. Então, se o propósito da vida de uma pessoa for realizar uma família,
Então, quando ela chega na idade madura mais avançada, se ela conseguiu realizar esse propósito, ela então é um ser realizado. Ela pode ter focado sua vida inteira em benefício dos outros, fazendo caridade, ajudando as pessoas. Então, se ela fez isso, quando ela chegar nessa vida, nessa idade madura, ela também se considera uma pessoa realizada. E a todo instante, nós também podemos estar renovando a nossa intenção, o nosso propósito, né? Então, esses ciclos que são ciclos dentro de ciclos, rodas dentro de rodas, estão o tempo inteiro podendo também ter o seu início. E eles também vão seguir essa trajetória, início, meio e fim. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu vou começar a compartilhar com vocês os slides. E antes de passar para os slides, né, eu tenho que buscar aqui, e eu aproveito para falar com vocês que esses ciclos da vida, eles são essenciais também para que a gente tenha um processo de autoconhecimento. Não estamos sempre no nosso auge de atenção, no nosso auge de energia física. Essas mudanças também estão presentes no nosso corpo e representam o ciclo biológico. Então, a gente observa que existe um ciclo circadiano, que é aquele ciclo que diz respeito a um período de 24 horas e, no máximo, 28 horas, e que ele é responsável por regular o nosso sono. E, dessa maneira, nós temos a necessidade de caminhar junto com esses ciclos, porque se nós estivermos forçando o nosso corpo, em algum momento nós vamos ter um problema de saúde, né? O que regula esse ciclo circadiano é o sol, a luminosidade. Tanto que quando não temos uma luz, nós sentimos a necessidade de relaxar, de adormecer. Agora, também, da mesma maneira que à noite nós temos essa necessidade de em algum momento dormir, durante o dia também isso acontece. Isso é um ciclo que faz parte de um momento que em 90 minutos nós temos a nossa atenção. E depois desses 90 minutos passados, durante o dia, nós temos uma queda, como se fosse um vale. E nesse momento que são 20 minutos, o corpo pede para descansar. É um momento, então, de fazer uma meditação, de se voltar para o interior e recarregar as energias. Quando isso não acontece, na maioria das vezes as pessoas acabam buscando forçar o ritmo do corpo. E naquele momento que era aquele vale, a pessoa toma um café para despertar, ou lava o rosto. Esses comportamentos, eles fazem parte da nossa cultura atual, que é rápida, acelerada, e as pessoas precisam trabalhar, precisam produzir, mas isso também tem consequências para o nosso corpo, tanto para o corpo físico, para as nossas emoções, para a nossa mente, o que pode levar também a um prejuízo maior em decorrência, né? Então, os ciclos presentes no corpo, eles precisam ser observados. Outro ciclo também interessante é um ciclo que é o infradiano, que esse daí é um ciclo que ele ultrapassa o período de 28 horas. Nesse ciclo tem a presença por exemplo, o ciclo menstrual, que ele ultrapassa o horário de 28 horas. Ele acontece num período aproximado de 21 a 50 dias em muitas mulheres, 21 a 40 dias, na verdade. E ele também é responsável pela reprodução e pelo ciclo menstrual. Outro ciclo que faz parte do ciclo biológico do corpo é o ciclo ultradiano. Esse ciclo é um período inferior a 24 horas. Nesse ciclo, nós observamos o ciclo respiratório, onde as revoluções da respiração acontecem continuamente. Também outro
ciclo que faz parte desse ciclo ultradiano, o último, é os batimentos cardíacos. Bem, então aqui começo a apresentação dos slides, os ciclos da vida, a descoberta do sentido de viver. E como Helena Petrovna Blavatsky nos diz, na Voz do Silêncio, no prefácio dela, ela tinha uma preocupação em que esse conhecimento talvez não fosse adequado transmiti-lo integralmente para pessoas que não estivessem comprometidas com o autoconhecimento. Só aqueles que estiverem realmente comprometidos com o autoconhecimento é que vão ter um aproveitamento desses ensinamentos. Porque se a pessoa não tiver realmente com esse propósito, talvez esse conhecimento ele vá mais atrapalhar do que beneficiar. Isso porque ela vai explicar mais adiante no livro a doutrina do olho e a doutrina do coração. Se não houver aqui essa perseverança no propósito do autoconhecimento, é melhor, então, que nem se aventurasse por esse caminho, né? Então, o primeiro fragmento da Voz do Silêncio. Aqui eu fiz algumas seleções, né? Principalmente de Helena Petrovna Blavatsky, na obra dela, A Doutrina Secreta, e A Voz do Silêncio. A Doutrina Secreta naquilo que está relacionado à Voz do Silêncio também, né? E aí eu selecionei alguns versos para nós falarmos aqui sobre os ciclos. Fragmento número 1, A Voz do Silêncio, verso 19. Diz a grande lei: para te tornares o conhecedor do ser total, tens primeiro de conhecer o ser. Para chegares ao conhecimento desse ser, tens de abandonar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e poderá então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, mas é o a um através das eras eternas. Então, no fragmento número 1, nesse verso 19, Helena Petrovna nos traz aqui a importância do autoconhecimento. Nós precisamos conhecer, então, como aquele que vai se desfazendo das suas vestes. Você vai entendendo que você não é o corpo físico, que você não é as suas emoções, que você não é os seus pensamentos. Até então que você vai descobrindo o ser total. Para chegar ao conhecimento desse ser, tente abandonar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e poderá então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, pois é o a um através das eras eternas. Na primeira parte da minha fala, eu estava aqui transcorrendo sobre a nossa vida entre o marco do nascimento e da morte. Aqui, nesse fragmento, os ciclos se transformam em espirais. E é falado, então, em algo que não nasce e nem morre. Porque aquele ser que Helena Petrovna Blavatsky está falando, ele não está sujeito à impermanência. Se nós nos silenciarmos um minuto e voltarmos a nossa atenção para o nosso interior, podemos, em algum momento, entrar em comunhão com esse ser, que ele não está sujeito a esses ciclos de finitude, mas ele vai atravessar eras, fazendo parte daquele ciclo que é da sua natureza. A natureza da unidade. Então, Helena fala de rodas dentro de rodas. A peregrinação da alma, que começa desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, animal e humano. Vai tendo que passar por cada uma dessas etapas até alcançar o Buddha. Aqui também, nesse símbolo da Sociedade Teosófica, daqui é o nosso lema, tem o Ourobolo, que é a serpente que morde a própria cauda, fechando-se então um ciclo e retomando novamente. Há uma constância na mudança. Aí eu trouxe as 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. A primeira, um princípio onipresente,
sem limites e imutável, ou absoluto. A segunda, a eternidade do universo como plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis. A lei da periodicidade. Terceira proposição, a identidade fundamental de todas as almas com a alma universal e a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação ou de necessidade, durante todo o período. A lei do karma. Então, as três proposições de Helena Petrovna Blavatsky, na Voz do Silêncio. E a segunda proposição, que está mais relacionada com o meu título, que são os ciclos. Segunda proposição, ela agora inteira. A eternidade do universo como plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma, segundo o livro de Dizian. O aparecimento e o desaparecimento de mundos são como o fluxo e refluxo periódico das marés. Então, são vários universos. Essa lei do ciclo está tanto para o micro como para o macro. Tudo, então, está em movimento nessa lei dos ciclos. E a natureza? Bom, essa obra de Helena Petrovna Blavatsky é uma obra poética. E muitas vezes ela faz menção à natureza. A natureza deve ser a nossa aliada. Então, por isso que é necessário que nós tenhamos respeito e reverência pela Mãe Natureza. O fragmento número 1, o verso 65 diz: não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta com o pessoal, o transitório, o evanescente e o perecível. Assim, a natureza será nossa aliada. Verso 66. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. Por isso que é importante que a fraternidade ela inclua todos os seres, porque são nossos irmãos mais jovens que também estão no seu caminho de evolução, que é uma lei. Nós também passamos por essas mesmas etapas. Então, temos também que auxiliá-los. Da mesma forma que outros seres que passaram pela etapa humana também estão nos auxiliando. Esse é o caminho da fraternidade. Fragmento número 1, verso 67. E diante de ti ela abrirá de par em par as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ante tua vista os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela revela os teus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus reinos. Para nós alcançarmos tal percepção, nós precisamos estar ligados àquele falante silencioso que Helena Petrovna Blavatsky fala. E dessa maneira só é possível por meio da meditação, a meditação mística, tão proposta na obra A Voz do Silêncio. O verso 68 diz o seguinte: então ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal, o segundo, o terceiro, até mesmo o sétimo. Então a meta, além da qual, banhadas pela luz solar do espírito, há glórias indizíveis, que só os olhos da alma podem ver. Todos esses versos se referem à natureza. Então, nós não podemos lutar achando que a natureza está nos colocando para trás. Ao contrário, nós temos que ver na natureza uma aliada que vai nos possibilitar acelerar o nosso passo no caminho.
fragmento número 2, as 2 sendas, verso 114. As sementes da sabedoria não podem germinar nem crescer no espaço sem ar. Para viver e colher experiência, a mente precisa amplidão e profundidade, e pontos que atraiam para a alma de diamante. Não procure esses pontos no reino de Maia, mas eleva-te além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sati, desconfiando da fantasia. Então, aqui, novamente, a gente retoma a ideia da necessidade da gente plantar sementes, né? Então, o ciclo da vida, que pode ser levado também para outras esferas, né? Ele necessita que a gente tenha um momento de semeadura, podemos semear, cultivar e colher. Se estamos falando de sabedoria, então, a todo momento nós podemos fazer esse trabalho de semeadura, sendo que o resultado dessa semeadura terá que aguardar essas etapas da semeadura, desenvolvimento e depois a colheita. Assim, então, como nós falamos da virtude, né? A todo instante também é o motivo da gente semear a virtude em nosso caráter, em nossa forma de ser e de se relacionar com os outros. E haverá também um momento dessa colheita. O fragmento número 3, os 7 portais, verso 281. Sabe, ó conquistador dos pecados, que uma vez que o Soame tem atravessado a 7ª senda, toda a natureza vibra com alegre admiração. A estrela prateada cintila a novidade, as flores da noite. O riacho murmura esse conto às pedras. As ondas escuras do oceano o cantam aos espumosos rochedos. As brisas perfumadas o cantam aos vales, e os altivos pinheiros sussurram misteriosamente. Surgiu um mestre do dia. Então, essa é a trajetória da alma, da mônada, a peregrinação do espírito, como Helena Petrovna Blavatsky fala em vários versos. Quando chegarmos lá, então, a natureza, que foi nossa aliada, estará ali para regozijar-se também dessa vitória. Novamente, aqui os ciclos falando sobre essa florescência, né? A florescência do Buda. E nesses ciclos, que eles são como espirais, eles vão cada vez mais nesse fluxo e também nessa alternância de dia, noite, claro, escuro, atividade, repouso. Tanto aquilo que é para a matéria, é a alternância, é o outro lado para o espírito. Então, aqui termino a minha exposição desse painel. Paz a todos os seres. Namastê. Obrigada. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, vamos dar continuidade, então, a esse painel de hoje. Agora teremos aqui o nosso irmão Carlos Emanuel, que também vai apresentar um título relacionado à Voz do Silêncio, o Livro Vivo. O título dele é O Emergir do Mundo Interno na Realidade Espiritual. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Não, está lá no... Será que está nos arquivos? Você consegue? Acho que está. Que está no desktop. Não sei se você... Primeira vez nos arquivos? Porque está aqui. Na barra de tarefa. Mas aí eu acho que não. Eu tenho para compartilhar. Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma coisa. Avançar, tela. Será que.
Não, é aqui. Mas eu tenho que fechar isso. Tem que... sim, sim, perfeito. Mas aí todos estão vendo? Estão, né? Perfeito. Vamos lá. Meus irmãos, então, o tema que foi proposto dentro da Voz do Silêncio, o título, né? O emergir do mundo interno na realidade espiritual. E o que me veio à mente, e que vai ao encontro que a Ana trouxe, né? Que todas as escolas autênticas da espiritualidade, elas não dizem que há uma iluminação direta. Sim, há uma senda gradual, ou seja, há ciclos, como mostrou a irmã, há uma gradação, há um período, né? Um período inicial, um período mediano e um período posterior. Então, na verdade, a Voz do Silêncio ela também tem essa disposição, né? É um livro do budismo esotérico e ele tem essa disposição na primeiro fragmento, no segundo e no terceiro. E esse emergir desse mundo interno é exatamente isso, é passar da vida profana para uma vida espiritual, a primeira fase, né? Então, ele diz assim, no 144, porque viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo, praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Ou seja, antes de praticar essas paramitas, as 6 paramitas, as 6 virtudes, a pessoa tem que passar primeiro a beneficiar a humanidade. Essa me parece que é uma condição inicial. Então, como viver para beneficiar a humanidade? Né? Lá no 307, no verso 307 e 309, 307 e 309, é dito assim: agora inclina a cabeça e escuta bem, ó Bodhisattva, diz a compaixão. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo que vive? Quererás salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Então, um questionamento que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente pode querer a felicidade, sendo que o mundo todo sofre e chora? Então, é um outro passo. Tem que ser dado após a escolha pela vida espiritual, querer saber se vai beneficiar a si próprio ou a todos os seres. Isso está presente no segundo fragmento, né? Quando fala das 2 sendas. E aí, no 309, demonstra claramente que o que se quer com a Voz do Silêncio é o altruísmo, do início ao fim, eternamente, sempre em benefício de todos os seres. Do primeiro ao último passo, continuar sempre em benefício de todos os seres. E 319 coloca lá: alcançarás o 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para despojares a dor. Se queres ser Tathagata, seguir o passo de seu predecessor. Permanece altruísta até o interminável fim. Ou seja, é ser altruísta a todo tempo, do primeiro ao último passo. Não há um fim nesse altruísmo. Então, é um livro que deixou, dentro desse caminho progressivo, de espiritualidade, de iluminação, ele era um livro da escola Yogacara, que é a doutrina do coração, o Dharma Secreto. Era um livro que ele foi feito para os iniciados do budismo esotérico. E Blavatsky fez essa contribuição para o mundo ocidental e para aqueles que não eram iniciados. Então, ele deixou de ser um livro da escola de budismo secreto e a Blavatsky trouxe isso para aquele aspirante sincero, que busca a verdadeira senda e que quer colocar em prática esses seus melhores ideais. Como foi dito, ele tem esses 3 fragmentos. O primeiro fragmento, que é a Voz do Silêncio, ele marca essa passagem da vida profana numa vida espiritual. No segundo capítulo, as 2 sendas,
ele procura mostrar como o aspirante vai viver essa vida espiritual, se em benefício próprio ou se em benefício de todos os seres. E o terceiro capítulo, ele vai tratar das paramitas, já quando já foi feita a escolha, que seria pelo caminho da doutrina do coração, ou seja, viver em benefício de todos os seres, e não o caminho do Pratyeka Buddha, que seria em benefício próprio. Tanto que no segundo fragmento há ela coloca todas as vantagens e desvantagens, tanto de uma senda quanto de outra. Da senda aberta, que seria essa senda da doutrina do olho, que é do Pratyeka Buddha, que é em benefício próprio, quanto a da doutrina do coração, que é em benefício de todos os seres, que é a senda do Bodhisattva. Então, nesse terceiro capítulo, ela vai tratar somente do Bodhisattva, das paramitas de perfeição, que conduzem, no caso, aquele que optou, aquele que a alma fez essa opção, conduzem ela a sair da margem de sofrimento e ignorância para uma margem de libertação, ao Nirvana. Mas para sair dessa ignorância primordial, inicial, e chegar à libertação, a gente tem que passar por várias etapas. Até um dia poder praticar com perfeição as paramitas, as virtudes gloriosas. Esse caminho é longo, mas esse livro é um guia prático a toda pessoa que tem realmente esse desejo ardente no coração de buscar a senda espiritual. Bom, o primeiro capítulo ele pode ser chamado de senda de provação, porque para passar da vida profana para uma vida espiritual, vai ocorrer várias provações ao longo desse caminho. E a gente tem que ter força, perseverança e vigor, né, nas nossas decisões, para assumir atos bondosos e desinteressados. A vida ela põe a gente a xeque a todo momento, né, em xeque a todo momento. Ela coloca a gente numa posição que você vai beneficiar aos outros ou a si próprio. Isso é sempre a gente não percebe, mas a vida a todo momento nos coloca nessa condição, sem benefício próprio ou sem benefício dos outros. E para isso a gente tem que ter essa força. No verso 1, é dito assim: estas instruções são para os que ignoram os perigos dos ides inferiores. Ou seja, ele é um livro de instruções acerca dos perigos dos siddhis que são despertados, dos siddhis inferiores. Porque a partir do momento, é bom que se diga, né, que a Voz do Silêncio é um livro que fala, sim, do autoconhecimento, mas não apenas do autoconhecimento psíquico, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Ele fala do autoconhecimento de Budi, do nosso corpo espiritual, dos princípios espirituais. Jatma Budi Manas. Então, ele é um passo que você tem que estar preparado, porque senão você não vai desenvolver só a parte espiritual, você vai também desenvolver a parte psíquica. E isso traz perigos. Esse livro é um alerta nesse sentido. E tanto que o primeiro verso é esse. Essas instruções são para os que ignoram os perigos dos ides inferiores. Porque nessa noção, né, de que a gente desenvolve a energia espiritual, a gente também desenvolve energias menos sutis, né? São quem pode mais, pode menos. Desde que a gente entenda que a materialização, né, ela corre de planos sutis para planos mais densos, então quem pode mais, pode menos. Então, há esses perigos. Na nossa cultura atual, isso percebe-se que a leitura de um livro desse, né, sem a devida preparação, é muito perigoso.
Por quê? A nossa cultura ela valoriza o individualismo hoje em dia, a competição, a separatividade. Um tem que sempre ser melhor que o outro. E a voz do silêncio tem a lógica inversa, que é a lógica da compaixão, de se negar a si próprio em benefício do todo, de todos os seres. O altruísmo verdadeiro. Então, no verso 1 ao 10, fica claro que para sair da vida mundana e fazer emergir esse mundo interno, esse mundo espiritual, é preciso superar as ilusões. Um mundo fenomênico que experienciamos com os 5 sentidos. Ele é maiávico, ou seja, é ilusório. E também é ilusório o seu produtor, né? Como coloca aqui, a mente. A mente é o grande assassino do real. Então, ela é o centro, é o raja dos sentidos, produz os pensamentos que vão gerar esses sentidos. Então, a mente também é maiávica, também é do reino de Maia. Bom, né, como está aqui no verso 3, né? Tendo se tornado diferente aos objetos da percepção, o discípulo deve buscar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. Por isso disse que a mente é assassina do real. A verdadeira realidade é interior e una. Isso a gente percebe a partir do versículo 7 e 8. Quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Assat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro. A gente percebe que para iniciar essa jornada espiritual, na senda, é necessário uma ardente aspiração. E me veio à mente, quando eu estava preparando esse trabalho, o versículo de Mateus 6,33. Buscai primeiro a justiça de Deus e o seu reino, e todas as demais vos serão dadas por acréscimo. E geralmente no mundo de hoje, as pessoas fazem ao contrário, né? A gente inverte a ordem, que é buscar todas as coisas materiais, tudo aquilo que é de desejo e satisfação pessoal, ainda que seja emocional, né, e mental, para depois a gente buscar, ou em pouquíssimo tempo do dia ou da semana, apenas 20 minutos da semana, buscar e falar de algo mais sutil, falar da criação, do Criador. Então, a busca pelo eu superior é negligenciada pela essa busca de tudo que é irreal. Para preencher esse tédio, esse vazio existencial que existe hoje em dia nas pessoas. Podemos dizer que essa consciência do ser humano se divide, então, entre o mundo externo e o mundo interno, a partir desse ponto. Né? Se você vive para buscar as coisas ilusórias e transitórias, você cria essa dicotomia, né, entre o mundo externo e o mundo interno. E na longa jornada da evolução humana, a alma pode se perder nesse modo cotidiano, né, externo. Pode ficar completamente absorvida dentro da rotina do dia a dia. E até certo ponto é válido essa rotina. Por quê? Ela vai organizar nossa vida física, nossa vida material. Mas essa rotina mental, ela cria também, se você não abrir a sua mente, né? Mente aberta, como está na escada de ouro. Se você não tiver essa abertura mental, você cria hábitos e práticas mentais engessadas, embotadas. Você não permite que algo novo chegue, algo novo entre. E levam, consequentemente, ao tédio, que as pessoas fazem isso. E faz a pessoa buscar novas distrações, novas excitações físicas nos sentidos. Né? E são objetivos efêmeros da mesma forma, porque eles vão causar tédio em algum momento e a pessoa vai buscar novos estímulos e assim é uma busca eterna por algo que nunca vai chegar, uma felicidade que não vai chegar. Assim, a mente inferior concreta é o palco para todo tipo de pensamento.
que são sempre presentes em movimento na nossa mente, quando as distrações não são externas. Mas a partir do momento que percebemos que perseguir esses movimentos mentais e dos desejos é insuficiente, e que a fonte da felicidade perene não está ali, a gente passa a se concentrar menos nas distrações externas e nos voltamos mais para a vida interior. Esse é o início da vida espiritual. Percebendo a unidade da vida, a necessidade de compaixão, de servir ao outro, né? Se doar ao próximo. Assim, com o tempo, essas distrações externas, internas, né? No caso, tanto as mentais quanto as situações externas que nos acometem, eles são substituídos por uma busca interior, focada nessa autorresponsabilidade. Você passa a perceber que você é responsável por tudo o que lhe acontece. E com o próximo também. Você é responsável também pelo próximo que está numa situação de dor, sofrendo. Você também é responsável. A pessoa, às vezes, não faz essa ligação, né? Quem está muito ligada a esse mundo externo, não percebe que uma conduta dela gerou também o malefício de um outro ser. Bom, então a consciência espiritual desperta e busca superar esse sofrimento próprio e o sofrimento alheio também. Esse despertar ele pode ser breve, pode ser uma experiência, como a Ana colocou aqui, né, onde você faz uma renúncia temporária do seu eu, se une a esse ser superior, ao seu eu superior, você tem uma experiência breve. Ou ela pode ser realmente muito forte e ser permanente. Mas é um caminho gradual. É um movimento rumo à vida do espírito. Então, até chegar nesse puro altruísmo, que é a meta da voz do silêncio, a gente vai passando por esse processo. Essa busca interna está relacionada à buddhi, à intuição, né? À sabedoria, que para influir a mente concreta e o corpo emocional, ela traz esse amor e esse conhecimento espiritual, que é colocado em centros de conhecimento espiritual, como a Sociedade Teosófica coloca, né, aos seus simpatizantes e membros. Isso acontece aos poucos e não pode ser forçado antes da hora. Assim como acontece com uma semente, né, ela não tem como germinar antes da hora. Ela tem a hora certa para acontecer. E assim, também um Buda. Ele não acontece de uma hora, assim, de maneira forçada. Irá acontecer no momento próprio. Então, o Buda ele tornou-se iluminado não porque descobriu a luz, mas porque ele chegou a uma condição que a luz chegasse a ele, né, ao seu ser. Ele abriu as portas da percepção para essa luz de Buda. Então, é dito até que antes da encarnação como Siddhartha Gautama, ele passou por várias vidas altruístas para chegar, de bondade, para chegar naquele momento e se tornar um Bodhisattva. Então, há esse progresso parcialmente, o que acontece de vida em vida. Percebe que a voz do silêncio é a voz do espírito, né? É a voz desse ser que não nasceu e nem vai morrer. E chega ao nosso campo de consciência. Ela está sempre lá, chamando, de maneira incansável. Nós não conseguimos ouvi-la porque o nosso ouvido está cheio das vibrações dos planos inferiores. E não podemos sentir tão claramente as altas vibrações das regiões superiores da mente. Mas a voz é insistente. E se formos atentos, pode ser ouvida. Isso porque quando o homem, o ser humano, pensa no plano espiritual, ele se eleva mentalmente, tão alto que as vibrações baixas não atingem tão facilmente. Então, a voz do espírito tem uma tendência elevadora. A sua influência sempre se dirige às coisas superiores. E ela exorta sempre a transformar em ação
no mundo uma ideia que veio do silêncio, uma ideia que veio da intuição. Ela tem que ser transformada em ação. Há essa necessidade. Então, a alma espera que a verdade venha até ela. Mas a verdade, uma vez percebida, ela é ancorada no nosso coração. E deixa a alma humana e espiritual em divina agitação. E faz com que ela entre no mundo, vivendo a vida do espírito. Então, é estar no mundo, você passa a estar no mundo sem ser do mundo. Você passa a conviver com homens e mulheres, mas não se separa das pessoas, não há uma fuga. Você passa a ser do mundo sem ser do mundo. Assim, aqui no versículo 17, vamos ler aqui. É falado dessa grande heresia da separatividade. Porque quando você tem esse contato real com o ser, você percebe que é tolice ficar separado ou ir para um monte Himalaia ou para uma floresta, ficar... em algum momento aquilo é necessário. Mas se percebe que isso leva a uma separatividade. Então, essa terra ao discípulo é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar o teu ego pela ilusão chamada grande heresia. Essa grande heresia é a grande heresia da separatividade. Então, ficar atento para que não caia nessa ilusão da separatividade. E se achar diferente ou melhor do que os outros. Bom, então, para ser pleno, a gente percebe que deve-se renunciar à personalidade do inferior, como a Ana também colocou isso na fala dela, e então contemplar sem nenhuma fonte de interesse individual. Contemplar esse ser sem nenhum interesse em particular, sem nenhum pensamento em particular a respeito de si próprio. Essa renúncia tem que ser completa. Né? Deve-se renunciar à vida da personalidade física se quiser viver em espírito. É o que está no versículo 21. No verso 21. Renuncia a tua vida se queres viver. A partir daí, fala-se de 3 salas que conduzem ao fim da evolução humana. Né? A ignorância é a primeira sala, como está ali, no verso 22. 3 salas ao cansado peregrino conduzem ao fim das labutas. 3 salas ao vencedor de Mara te levarão através de 3 estados, ao quarto e daí aos 7 mundos, os mundos do eterno repouso. Bom, a primeira sala da ignorância, desse mundo de fenômenos, dos sentidos e da consciência terrestre. Está no 24 e 25. O nome da primeira sala é ignorância, vidiar. É a sala em que viste a luz, em que vives e morrerás. A sala de instrução probatória é a segunda sala. É a região astral, esse mundo psíquico das percepções supersensíveis e dessas visões enganosas. Está no verso 26. O nome da segunda sala é a sala da instrução. Nela tua alma acharás as flores da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. E, finalmente, na sala da sabedoria, onde há plena consciência espiritual, está na 27. O nome da terceira sala da sabedoria, além da qual se estendem as águas sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Não se deve deter nessas 2 primeiras salas, pois os sábios não se detêm nas regiões dos sentidos, como foi dito anteriormente, nas ilusões dos sentidos. Onde estão essas vozes da ilusão? Isso continua no 28, 29 e 30. Se queres atravessar seguro a primeira sala, não tomes os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol, da vida. Do sol da vida. 29. Se queres atravessar seguro a segunda senda, não te detenhas a aspirar o aroma das suas narcóticas flores. Se queres livrar-se das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiásticas.
Os sábios não se detêm. Opa. Os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. Então, para a gente percebe que para ser sábio, além de superar os sentidos e as ilusões, a gente tem que também superar a heresia da separatividade. Essa visão de estar separado do todo. Então, o discípulo ele pode emergir no um, o eu superior, esse Atman, seu Deus interno. Os discípulos têm uma personalidade inferior, mas ela tem que ser destruída e tornar-se uno com o Atman, que é o que está no verso 50. Quando os 6, aqui são os 6 corpos, estão mortos e postos aos pés do mestre, então o discípulo emerge no um, em Atman, e torna-se esse um, e nele vive, onde eu e o Pai somos um, como Cristo disse. Não podes percorrer a senda até te tornares a própria senda. Isso está no 58. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Ou seja, tem que haver essa união perfeita entre o ser, o Criador e a criatura. O ser e o não ser. O ser toca no ser. Acho que é Parmênides que disse isso. No fragmento 2, nas duas sendas, chegou-se na vida espiritual e agora vai ter que escolher se será o próprio, para o próprio benefício ou para o benefício de todos os outros seres. O primeiro passo a trilhar na senda é limpar o coração, além de discernimento entre o que é real e falso. Deve discernir também entre a erudição da cabeça, como é dito no fragmento 2. Da erudição da cabeça e da sabedoria da alma, ou seja, a doutrina do olho, que é exotérica, da doutrina do coração, que é esotérica. No verso 111. Só um pouquinho, só debaixar um pouquinho. Deixa aqui. Aqui. Procura as sendas, mas ó Lanu, ser limpo de coração antes de empreenderes a viagem. Antes de dar o primeiro passo, aprende a discernir o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Bom, o budismo exotérico, ou a doutrina do olho, é para as multidões. E a doutrina do coração e o budismo esotérico são para os eleitos, como foi dito, né? Logo no início da voz do silêncio. No 119, isso fica bem claro. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios, espalhada aos ventos pela boa lei, cuja roda gira para todos, humildes e soberbos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. Os últimos, os que humildemente têm colhido, em voz baixa, confessam: assim eu vi. Para obter a libertação, deve-se ter compaixão, amar todos os seres. Isso fica claro também no 123 e no 124. Se te dizem que para te tornares Aham, tens de cessar de amar todos os seres, diz-lhes que mentem. Se te dizem, para obter a libertação, se tens de detestar tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar teu pai e chamá-lo dono de casa, de renunciar a toda compaixão pelos homens e animais, diz-lhes que é falsa a sua linguagem. Bom, o caminho da iluminação, ele não requer isolar-se do mundo fisicamente, né? Como foi visto. E no 132 isso também fica claro. Não creias que, sentando-se em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto,
que isso te conduzirá à meta da libertação final. Então, deve-se semear essas boas ações para alcançar o nirvana, também é importante, esse autoconhecimento, como foi dito pela Ana, né, também. E isso fica claro no 136 e no 132, no 135. Diz assim: semeia ações bondosas e colherás os seus frutos. A inação, num ato de misericórdia, se converte em ação num pecado mortal. Assim diz o sábio. Quererás abster-se da ação? Não é assim que a tua alma terá sua libertação. Para alcançar o nirvana, é mistério alcançar o autoconhecimento. O autoconhecimento é filho de atos amorosos. E agora, para concluir, dizer que quem se ilumina deve ter compaixão e ajudar os demais, e não se recolher de maneira egoísta, né, como foi visto. Deve viver para beneficiar a humanidade, bem como praticar, após essa escolha, as 6 gloriosas virtudes da caridade, da moralidade, da paciência, energia, contemplação e sabedoria, que vai conduzir aos 7 portais, como é colocado no terceiro fragmento, onde a Blavatsky incluiu Viraga, ou Vairagya, que é esse desapego aos objetos do mundo material. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência, me ouvirem. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Obrigada, meu irmão. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, teremos então agora o momento do café, né? Coffee break.